Graça e paz, meus irmãos do culto de sábado. É um privilégio compartilhar algo do coração de Deus para você, para sua família. E eu quero nessa hora que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos mais em casa, não é verdade? E, em especial, esse ano de 2020, o Senhor já havia colocado no coração da nossa liderança uma palavra, que esse ano seria um ano marcante, em que teríamos a nossa família sob nova direção, sob a direção do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você, através desse texto, sobre a vida de uma pessoa muito especial apresentada na Bíblia, a vida dele com relação à sua família, ao seu pai. E eu estou falando de Davi, que veio a se tornar o grande rei de Israel no seu tempo. Então, aqui nós lemos assim, 1 Samuel capítulo 16, vamos ler o verso 1 ao 4. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Eu vou passar um pouquinho os próximos versículos para nós irmos direto ao ponto no verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Vamos continuar. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência ou a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então nós vemos aqui que havia um contexto, uma história aqui apresentada. O Senhor havia rejeitado Saul e precisava ser ungido um novo rei. E é aí que Samuel é enviado àquele lugar para que ele encontrasse Davi e ungisse Davi. Então a gente percebe aqui algo muito importante. Em primeiro lugar, o texto ele está apresentando tantos detalhes, mas a primeira coisa que podemos perceber não diz respeito a Samuel, não diz respeito a Davi ou a Jessé propriamente dito, mas diz respeito ao próprio Deus. Nós lemos aqui onde no verso 7 as escrituras dizem: o Senhor disse a Samuel, quando Samuel estava ali olhando para Eliabe, olhando para outros irmãos de Davi, o Senhor disse a Samuel: não considere a aparência ou a sua altura. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E continuando aqui a história, vamos para o verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este? Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. É interessante perceber que todas as famílias têm suas alegrias e seus desafios. Não existe família perfeita. Com certeza a sua família não é perfeita, a minha família não é perfeita. E todos nós vivemos nessa dependência, que o Senhor direcione aquilo que deve acontecer na nossa família. Davi estava distante da sua casa, daquele momento em que seus irmãos estavam vivendo, e o Senhor inspirou Samuel, trouxe ao coração dele: peraí, Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Mande buscar todos os seus filhos. E Jessé falou assim: olha, existe aquele que está lá cuidando das ovelhas, meu querido.
o Senhor te conhece. O Senhor nos conhece mais do que os nossos pais, mais do que os seus familiares, mais do que aqueles que convivem tão próximos da gente. O Senhor nos conhece profundamente e Ele estabelece para nós um propósito. Então, cuidado, muito cuidado com as expectativas que você pode colocar sobre alguém. Agora, nesse tempo, né, em que estamos vivendo aí com a nossa família, muitas vezes existem cobranças, intrigas, que o Senhor nessa hora te alcance com essa verdade. Todas essas expectativas, aquilo que o seu coração deseja de forma mais profunda, só o Senhor pode suprir. Nós lemos também lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, Jesus conversando com seus discípulos, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus fala para ele? E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é algo tão marcante e só confirma o que nós estamos vendo aqui, que o Senhor de fato nos conhece profundamente. Coloquemos os nossos olhos no Senhor, amém? O segundo ponto que eu quero falar com você acerca dessa palavra é sobre, aqui no texto do verso 14 em diante. Vamos ler? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o Senhor, nosso soberano, mande esses seus servos procurarem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Então nós percebemos aqui a necessidade que Saul tinha de alguém ungido por Deus para estar ali, tocar a harpa, para que aquele espírito maligno pudesse se apartar dele. Verso 17, Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toquem bem e o tragam aqui. Um dos oficiais respondeu: eu conheço alguém, um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Meu querido, que coisa impressionante. É algo impressionante perceber como Davi era conhecido. Sabe, muitas vezes nós temos um desafio com o que nós chamamos de reputação ou uma interpretação equivocada sobre isso. Muitas vezes a gente se baseia naquela reputação destrutiva, uma dependência do que os outros vão pensar. Mas a Bíblia fala, não só aqui demonstrando através da vida de Davi, mas também Salomão vai falar lá no livro de Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. Por isso eu quero te perguntar: quem é você para aqueles que moram com você? O que a sua família diz ao seu respeito? Sabe, até Jesus, o Filho de Deus, ele foi inserido numa família. Enquanto esteve nessa terra, ele cresceu aprendendo o ofício de seu pai. Ele foi discipulado ali na sua casa, cuidado, acolhido. E alguns de nós acham que podem viver independentes da família ou semear uma má reputação. Você na igreja é uma coisa e dentro de casa é alguém totalmente diferente. O seu líder na igreja fala ótimas referências ao seu respeito, mas em casa seu pai e sua mãe estão tristes. Isso é algo que, em nome de Jesus, vai ser trabalhado nesse tempo da sua história. Você vai entender o que é cultivar uma boa reputação biblicamente. Às vezes a sua casa não é um ambiente tão propício para viver um aconchego, ou não é um ambiente fácil para você ter uma boa reputação. Nós vivemos realidades tão diferentes de família para família, mas eu quero te encorajar nessa hora, porque apesar de você viver crises, dificuldades no seu ambiente familiar, às vezes você está num contexto inserido numa família em que aquela pessoa, o seu pai, sua mãe,
Aquela pessoa que é autoridade sobre você na sua casa não conhece Jesus, não tem um relacionamento com Deus, mas o Senhor vai usar isso para te aprimorar. O Senhor vai usar isso para te forjar, para trabalhar o caráter de Cristo em você. E é muito importante que você entenda isso, especialmente nesse tempo. Entenda e viva essa realidade. Você terá uma boa reputação a partir do seu relacionamento com Deus e a partir do amor de Deus que você vai derramar sobre as pessoas. Nós lemos aqui como Davi era conhecido. Olha, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência, o Senhor está com ele. Davi era conhecido como alguém com quem o Senhor estava. E aí nós vamos prosseguir aqui. Davi, de fato, era alguém aprovado por Deus. Então, importa que você seja aprovado por Deus e que você foque e faça bem, com excelência, aquilo que está nas suas mãos nesse tempo da história. O que está nas suas mãos nesse tempo da sua história? A Bíblia fala que ele era um bom pastor de ovelhas. A Bíblia fala que ele era um guerreiro valente, que ele tocava a harpa muito bem. Nós sabemos que nós estamos num momento muito conveniente para trabalharmos, por exemplo, tarefas domésticas, para trabalharmos relacionamentos, responsabilidades. Qual tem sido a sua responsabilidade nesse tempo? Qual tem sido o que tem sido aquilo que o seu pai ou a sua mãe, a sua avó que está aí quietinha dentro de casa, o que essa pessoa tem pedido para você fazer, tem colocado nas suas mãos? O Senhor, através desse exemplo da vida de Davi, nos encoraja a fazer com excelência aquilo que está nas nossas mãos nesse tempo da história. Precisamos aproveitar aquilo que está nas nossas mãos nesse tempo da história. Em nome de Jesus, amém? Então nada de alguém ficar sobrecarregado com muita coisa, nada de alguém ficar cansado demais porque você não tem cumprido o seu papel. Cumpra o seu papel. Vamos prosseguir. Vemos mais uma característica marcante aqui na vida de Davi, que é a obediência. Vamos para o capítulo 17, aqui do livro de 1 Samuel. Vamos ler, só para você entender o que nós vamos ler agora, para falar um pouquinho de obediência. Israel estava mediante uma guerra, né? Vivendo ali um confronto, uma batalha. Existia um acampamento do exército de Saul. As tropas de Israel estavam ali acampadas e Davi era responsável em levar até o acampamento lanche para os seus irmãos. Você deve conhecer a história de Davi e Golias, onde Golias, aquele gigante filisteu, ele afrontava o povo de Deus, ele perguntava quem teria coragem, quem se levantaria para lutar contra ele naquele momento. E antes de chegar nesse ponto em que Davi chega até Saul e se convoca, né? Se autoconvoca para lutar contra o gigante, ele estava ali numa missão. Ele precisava ajudar o seu pai com aquela logística familiar. Ele levava lanche para os seus irmãos. Sabe, queridos, a obediência é algo tão fundamental na nossa vida, tão primordial na nossa vida. Eu sei que eu tô falando bastante para filhos, né? Filhos solteiros que estão em casa com os pais, mas é algo que realmente o Senhor tem feito queimar no meu coração, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. E a obediência é fundamental. Teve uma época na minha vida em que eu relativizei um pouco esse princípio. Eu lembro que eu estava num curso de férias, e era um curso missionário dentro de uma escola de missões lá no Rio de Janeiro, na minha cidade. E aquele curso era tão maravilhoso, era tudo tão atraente para mim naquele lugar. Eu tinha tanta convicção do meu chamado ministerial
que eu cheguei em casa num fim de semana durante aquele curso e falei para os meus pais, olha, eu decidi que após esse curso eu vou continuar na escola de missões para fazer o treinamento e me tornar uma missionária. Eu não quero voltar para casa, eu não quero voltar para a faculdade. E foi quando os meus pais falaram, olha, eu não acredito que esse seja o ideal para você. Você precisa cumprir a etapa da faculdade. E aquela palavra soou muito mal para mim, caiu de uma forma muito agressiva, proibitiva no meu coração. E quando eu voltei para a escola para finalizar aquele curso de férias, né, voltei para aquela escola de missões, eu lembro que eu compartilhei com alguns colegas naquele lugar sobre a fala dos meus pais, o que eles haviam falado e a minha opinião, que eu achava que eles estavam completamente errados. Eu precisava sim ficar naquela escola e fazer o treinamento. E eu lembro de ouvir uma das minhas colegas assim, você é muito corajosa. Que maravilha isso, que bênção você ficar aqui, é isso mesmo, a gente tem que enfrentar as pessoas para cumprir o chamado de Deus. Queridos, que engano. Que engano, porque naquele mesmo dia eu lembro que nós havíamos sido convocados para o auditório daquele lugar para um culto. Enquanto eu estava ali cultuando ao Senhor, o Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido: honra teu pai e tua mãe. Um princípio não passa por cima do outro, não pode passar por cima do outro para que um chamado se cumpra, é algo que não faz sentido algum biblicamente. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Queridos, é interessante que aqui onde nós estamos lendo na história de Davi, quando Samuel foi enviado por Deus a Jessé, Deus não disse para ele, procure Davi e unja. Deus disse para ele, vá até Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para ser ungido rei. Então existe aqui na Bíblia e no Novo Testamento tantos exemplos sobre princípio de autoridade, sobre vida familiar, sobre o papel desempenhado por cada um. Sabe, o pai, ele comunica muitas coisas aos seus filhos, né? Você que está me ouvindo, que é pai, ou que tem o seu pai dentro da sua casa, olha que impressionante. O pai comunica direção, comunica orientação, comunica senso de destino, saber quando avançar, quando parar. O pai comunica limites, ele estabelece limites. Ele desenvolve no filho a capacidade de ouvir não, sabe que o conceito de amor é a justa medida entre afeição e limites. O amor sem limites, vou ler aqui que é algo tão interessante que eu anotei, o amor sem limites é libertinagem e o amor sem afeição é legalismo. Sabe, o pai também comunica ao filho segurança, proteção, é a figura de força e autoridade do seu lar. Que momento propício e tão importante para nós revermos os nossos papéis, não é verdade? Como você tem se saído como pai, o Senhor te chama para rever o seu papel, para fazer uma avaliação, para sondar o seu próprio coração. Não é uma palavra de julgamento, para colocar um peso sobre os seus ombros de forma alguma, mas é uma palavra de encorajamento, para que você seja essa figura de autoridade que Deus estabeleceu, que Deus deseja que você seja. Olha que precioso o papel da mãe. Alguns deles, né, são tantos papéis do pai, da mãe, dos filhos, mas a mãe comunica vínculo. É aquela que gera capacidade nos filhos de desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis. A mãe é responsável pela nutrição, é responsável pela organização externa e interna. É aquela que faz uma leitura minuciosa dos filhos, proporciona aconchego para o ambiente doméstico. Eu quero deixar com você esse desafio. Reflita, filho, filha, pai, mãe, sobre o seu papel dentro da sua família. Ao invés das intrigas, das cobranças, das brigas,
Que esse tempo seja um tempo oportuno para a presença de Deus entrar na sua casa, convencer o seu coração de ser alguém excelente naquilo que Deus confiar nas suas mãos, que Deus tem confiado nas suas mãos nesse tempo, de ser alguém aprovado por Deus. Como está o seu coração? Nós lemos aqui, o Senhor vê o coração, Ele não vê a aparência. Como está o seu coração nesse tempo? O seu coração tem sido aprovado por Deus? Ser aprovado por Deus não é você você absorver problemas familiares, mas ser aprovado por Deus é você ter uma postura de alguém que é cheio do Espírito Santo, de alguém que derrama de Deus sobre a sua família. Se a sua família é um lugar, o ambiente familiar em que você está inserido é um lugar difícil, saiba que o Senhor vai te forjar aí nesse ambiente, que o Senhor vai te preparar para batalhas maiores, que o Senhor vai ministrar propósito ao seu coração. Você sabia que quando Davi estava ali ouvindo as afrontas de Golias, depois ele se ofereceu ao rei Saul para lutar contra os gigantes, tentou colocar a armadura de Saul, não funcionou, e aí ele foi com 5 pedras de ribeiro e uma funda, e a Bíblia conta que o gigante caiu em terra, derrubado por uma pedrinha que bateu na sua testa, e depois Davi, olha que coragem, Davi chegou até ele, desembainhou a sua espada, a espada do próprio gigante, e cortou a sua cabeça para matá-lo. Queridos, tudo que a gente vive dentro da nossa casa, tudo que a gente vive nesse ambiente onde ninguém está te vendo, onde é realmente onde você é aprovado ou não, isso vai te preparar para aquilo que Deus tem para você lá na frente, para as próximas etapas da sua vida, seja a sua vida conjugal, seja a sua carreira profissional, seja um chamado ministerial, o Senhor está te preparando dentro de casa. É aí que Ele te forja, é aí que Ele te prepara. Então, o Senhor te conhece profundamente, vimos isso na história de Davi. O Senhor te chama a fazer com excelência aquilo que está nas suas mãos nesse tempo da história. E assim como Davi, seja obediente. Por último, tenha um coração aprovado. Seja aquele que derrama do Espírito, derrama de Deus, independente da sua realidade familiar, porque Ele vai te preparar para aquilo que está por vir, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, muita saudade de abraçar vocês e até a próxima.